Então, vamos lá, né, turminha? Continuar com os nossos estudos e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, Diversidade Regional. Então, nós temos aqui uma canção, o trecho da letra de uma canção Aquarela Brasileira. Vamos lá, acompanhem aí e vamos entender o que fala essa canção. Passeando pelos cercaniais do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Baía de Castro Alves, do Acarajé. Assisti em Pernambuco a festa do frevo do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Deixa eu suspender aqui mais um pouquinho. Feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. O rio dos sambas e batucadas. Brasil, essas novas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil, emolduram em aquarela o meu Brasil. Aí aparece essa imagem aqui, né, que é o mapa do Brasil, ó, com várias cores, com aspectos diferentes da cultura, dos ritmos, né, da comida. Então, pergunta assim, aqui, deixa eu te levantar a página aqui pra gente acompanhar. A primeira questão, por que o título da canção é Aquarela do Brasil? Vocês sabem o que é uma aquarela? É uma cartela, né, com várias cores, né? Cores diversas, diferentes, diversificadas, né? E o Brasil é como se fosse uma aquarela, não é verdade? Porque ele tem várias culturas, vários povos, vários sotaques, né? Então é como se o Brasil fosse uma aquarela, porque ele é rico em diversidade, né? De cultura, né? Que nós já estudamos, né, até nos outros assuntos. Reveja o mapa político do Brasil na página 32 e encontre o nome de 3 estados que não aparecem na canção. Depois vocês vão fazer isso, vão voltar lá na página 32, vão olhar o mapa do Brasil, vão observar, de novo, vão ler novamente, né, o trecho aí da canção, e vão identificar o nome de 3 estados que não aparecem aí acima, tá bom? Como você descreveria o estado onde mora? Como é que vocês fariam a descrição do estado da Bahia? E olha que é um estado grande, hein? Como é que vocês poderiam descrever? Como é a Bahia para vocês, né? Que é o estado onde nós moramos. Como é que vocês conseguiriam descrever a Bahia? O que vocês poderiam falar sobre a Bahia, hein? Será de legal que vai sair aí, hein? Nessas cabecinhas. O que vocês estão pensando aí sobre a Bahia? Vamos lá? Vamos começar falando sobre o Brasil e as grandes regiões brasileiras. A tia já vem explicando algumas atividades e mostrando, né, as regiões, mas agora nós vamos estudar cada uma delas, certo? Você aprendeu que o território brasileiro está organizado em 26 estados e um Distrito Federal. Agora vamos ver como esses estados podem ser agrupados em regiões. Então, eles foram separados, formaram grupos, e esses grupos, nós vemos que cada grupo desse é uma região, tá? Do Brasil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divide o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para criar essa divisão foram observadas características naturais e socioeconômicas das diferentes porções do país e os limites estaduais. Essa divisão é utilizada para fins estatísticos, de políticas públicas, de planejamento, entre outras. Então vamos lá. Observe no mapa abaixo a divisão regional do Brasil, proposta pelo IBGE. Então nós temos aqui região norte, em verde, nordeste aqui em amarelo ou laranja, como vocês queiram dizer. Nós temos aqui a região centro-oeste, nesse tom aqui de marrom, a sudeste nesse rosa clarinho e de lilás a região sul, certo? Agora esse aqui vocês irão responder. Agora faça no caderno um quadro como o abaixo, complete com os colegas ou professor, nesse caso vocês vão ter que fazer sozinhos, né? Usando as informações do mapa. Então nós temos aqui a região. Aí tem estados e Distrito Federal, sigla e capital. Então vamos dizer assim. Vocês vão fazer isso aqui grande. Vocês vão ampliar isso aqui no caderno de vocês, tá? Fazer bem grandão. Começa assim, aqui, coloca isso aqui em cima. Aí vocês vão começar assim, região norte, por exemplo. Aí vocês vão escrever aqui região norte. Aí vocês vão pegar lá no estado da região norte. Vão olhar lá no mapa. Amazonas. Aí vocês vão escrever aqui, Amazonas. Qual é a sigla de Amazonas? Aí vamos colocar AM. Geralmente são 2 letrinhas em maiúsculo. Todas as duas têm que estar em maiúsculo. E aí vocês vão escrever o nome da capital, Manaus. Aí vocês vão escrever aqui, ó, todos os estados da região norte. Aí vai escrever aqui, norte, 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 certo? E aí vocês vão colocar todas as siglas, que são as 2 letrinhas maiúsculas, e o nome de todas as capitais dos estados da região norte. Aí depois vocês vão escolher Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E aí vocês vão completar toda essa tabelinha aí, certo? A segunda questão seria em grupo. E aí essa questão, para vocês fazerem sozinhos, não fica bem agora, tá? Depois quando a gente voltar para a escola, a gente faz essas atividades em grupo, certo? Então, vamos lá começar a estudar a primeira região, né? As características aí da primeira região, que será a Sudeste. Então, vamos ver quais são as características da região Sudeste. A região Sudeste concentra o maior número de grandes cidades do Brasil. Também a região mais populosa, com mais de 85 milhões de habitantes no ano de 2014. Então, até 2014, quando foi feito o estudo, existiam nessa região Sudeste, né, que abrange 4 estados, a maior população, com mais de 85 milhões de habitantes dentro dessa região, certo? A industrialização no Brasil teve início no Sudeste, que ainda concentra a maior parte das indústrias do país, principalmente nas áreas próximas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Suas principais indústrias são indústria de transformação siderúrgica, de máquinas, de cimento, alimentícia, têxtil, de vestuário, automobilística, entre outros. Então, são indústrias de transformação. Nós temos as indústrias extrativista, que são de produtos vegetais, como madeira, borracha natural, pesca industrial, produtos minerais, entre outras. Essa é a extrativa, que você tira, né, da natureza, do solo, do mar, enfim.
Indústria da construção. Nós temos náutica, que náutico é de mar, de água, tá? São barcos, navios, lanchas, certo? Aeronáutica, aviões, helicópteros, né? Bélica, são as armas. Aeroportos. Hidrelétricas, né? Produzem geradores de energia, né? Construção civil, entre outras. Aí nós temos ali, né? A explicação para a indústria siderúrgica, ramo que dedica à fabricação de aço e de ferro. E a indústria bélica, a indústria que produz armamento e materiais para a guerra, certo? Então, nós temos aqui esse mapa. O mapa abaixo mostra os estados e as principais cidades do Sudeste. Então, nós temos aqui em destaque a região Sudeste, os estados que formam essa região, que é Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e as principais cidades que estão dentro desses estados, que formam esses estados, tá? Vocês irão responder a primeira questão da página 116, só a primeira, tá bom? Quais são as duas capitais economicamente mais desenvolvidas no país? Vocês vão dizer quais são. Bem conhecidas, bem faladas, né? Discuta com os colegas e o professor o significado da área delimitada em vermelho no mapa. Fale sobre suas principais características. Vejam, tem essa areazinha, tá vendo? Aqui, ó. O que que essa área aí tá? Por que que essa área tá marcada, né? Pede para falar quais são as principais características dessa área aí, ó. Pega um pedacinho aqui do Rio de Janeiro e boa parte aqui de São Paulo, tá? E algumas cidades no entorno, tá? Então, vejam, essa área aqui é a área mais desenvolvida na questão industrial, certo? Nessa área aqui do Rio e de São Paulo. Além de ser considerada a mais industrializada do país, a região Sudeste também apresenta um setor agrícola bastante desenvolvido, com destaque para a agroindústria, tipo de empresa que combina atividades agrícolas e industriais usando técnicas modernas e mão de obra especializada. Entre os principais produtos agrícolas da região destacam-se a cana-de-açúcar, a laranja e o café. Então, essa é uma região que se destaca a agroindústria, que é uma empresa que ela combina a parte agrícola e a industrial, certo? Apesar de predominantemente no Sudeste, a agroindústria tem se espalhado por outras regiões brasileiras, transformando produtos agrícolas para o consumo da população. Então, nessa área é onde se planta e onde se produz. É onde se cultiva e onde se produz, certo? Já tudo na mesma região. Aqui é a região Sudeste, ó, economia em 2015. Então, nós temos aqui, ó, plantio de café, cana-de-açúcar, feijão, frutas como abacaxi, laranja e banana, tem a seringueira, também é feito reflorestamento, produção de carne, produção de leite, criação de suínos, sal marinho, também existe produção, né? Nós vimos que é grande produção no Rio Grande do Norte, né? Nós vamos estudar ainda. Nós vimos em ciências, não foi? Sobre o sal. Então, mas aqui também tem produção, tá? De sal, né? Porque nós temos aqui cidades, ó, litorâneas, né? Próximo ao mar. Nós temos produção de ferro, extração de petróleo e nós temos as indústrias, né? As indústrias de transformação também. Então, no mapa, marque as indústrias usando círculos vermelhos e as áreas de extração de petróleo fazendo círculos verdes. Então, vocês vão olhar onde é que está o petróleo, vão procurar aqui no mapa e vão procurar as indústrias. Então, aqui tem, ó,
indústria. Vocês vão olhar qual é o símbolozinho da indústria. Indústria, vocês vão circular de vermelho e o símbolozinho da indústria, né? E petróleo, vocês vão circular de verde, certo? Segunda questão. Segunda questão, onde se localizam as indústrias na região sudeste? E as áreas de extração de petróleo? Aí vocês vão informar onde é que está localizada, né, a maior parte, né, das indústrias, certo? Lembrem lá daquele círculozinho vermelho que a tia mostrou acima. Terceira questão, em que estado encontramos minério de ferro? Procurem na legenda e vão procurar lá no mapa, certo? Quarta questão, cite 2 produtos fabricados na agroindústria a partir dos produtos agrícolas cultivados no Sudeste. Então, vocês vão lá no mapa que também tem mostrando quais são os produtos, né, que são plantados lá na região Sudeste, que serve para a agroindústria. Vamos agora para a região Sul, que é uma região vizinha. A região Sudeste fica abaixo da região Sudeste e ela é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região Sul é a terceira mais populosa do país. Sua população ultrapassou os 29 milhões de habitantes no ano de 2014. Então, vejam, tem regiões que, territorialmente falando, elas são pequenas, mas elas são muito populosas. Há uma grande concentração de pessoas, né? A população é grande. E vocês vão observar depois, durante nossos estudos, que há regiões que são bem maiores, estados bem maiores e que tem uma população menor, certo? Economicamente, é a segunda região mais importante do Brasil, com destaque para os setores agrícola e industrial. Também tem a questão, né, da agricultura e da indústria envolvida aí na questão econômica. Observe no mapa, ao lado, quais são os estados e as principais cidades da região sul. Então, como eu falei agora há pouco, né, nós temos aqui o Paraná e as principais cidades do estado do Paraná, estado de Santa Catarina, e aí tem, logicamente, a capital, né? O estado de Santa Catarina com a sua capital e as principais cidades. E nós temos o Rio Grande do Sul com a sua capital, Porto Alegre, e as principais cidades do Rio Grande do Sul, certo? Tem atividade aí na página 118. Escreva o nome de 4 principais cidades dessa região. Vocês vão procurar, vão escrever aí. Escolham o nome de 4 cidades, das principais cidades dessa região, tá? Precisa ser 4 de cada estado? Não, no total, tá? Vocês vão escolher aí, escrever 4 aí, vão observar, escolher aí no mapa. Em que estado da região sul as fronteiras de 3 países se encontram? Então, em qual estado é que ele faz fronteira com 3 países aí, né? Que estado é esse? Vocês vão observar aqui, ó. Qual é o estado que ele faz fronteira, né? Em que estado da região sul as fronteiras de 3 países se encontram? Tem um estadozinho, vocês vão observar que nesse estado se encontram 3 fronteiras, certo? Mas aí que vocês forem responder, a tia não vai dar resposta, lógico, né? Só na hora da correção. Então, vocês vão observar aí direitinho para poder responder, tá bom? No oeste do estado do Paraná, está situada a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Veja a imagem de satélite na página 24 e responda: com qual país vizinho
o Brasil tem acordos sobre essa usina? Então, vocês vão voltar lá na página 24, vocês vão olhar a imagem de satélite, vão encontrar a usina hidrelétrica binacional de Itaipu e vão ver com qual país vizinho que o Brasil tem acordos sobre essa usina, tá? Ele tem uma ligação com esse país aí para o controle dessa usina, tá legal? Volta lá na página 24. Já também não vai dar resposta, não vou facilitar. Mas é vocês irem lá para ler, tá legal? Vamos continuar. A região sul recebeu grande número de imigrantes europeus para trabalhar na lavoura. Nós já estudamos isso, né? Atualmente, grande parte de seus descendentes se dedica à agricultura e também à produção industrial e ao comércio. Nessa região, predomina a população branca, descendente principalmente de imigrantes alemães e italianos. Nós temos grandes colônias alemãs e italianas nessa região, certo? Então, nós temos aqui, ó, região sul, a economia em 2015, tudo que é produzido nessa região, cana-de-açúcar, café, feijão, arroz, soja, trigo, frutas como pêssego, uva e maçã. Ocorre o reflorestamento, criação de bovinos, criação de suínos, criação de ovinos, né, que são as ovelhas, né? Tem a extração do carvão e tem as indústrias. A agricultura e a pecuária são atividades econômicas que se destacam na região sul, além da atividade industrial. Observe no mapa ao lado, porque a gente acabou de mostrar aqui nesse mapa, né? Cite 3 produtos agrícolas cultivados nessa região. Vocês vão procurar aqui, ó. Vão citar 3, tá bom? Quais são os estados sulinos porque são da região sul, certo? Quais são os estados sulinos que se destacam na fruticultura? É o que? Cultivo de frutas, certo? Circule de vermelho. Então, vocês vão circular os estados, o nome, né? Dos estados, certo? Que se destacam, né? Na fruticultura. Vocês vão circular o nome do estado. Qual é? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? 2 deles aí se destacam, certo? Vocês vão observar aí pela quantidade, né? Vocês vão olhar aqui a legenda, a quantidade de frutinhas que são cultivadas nessa região, certo? É só olhar o mapa, né? Com bastante atenção que vocês conseguem responder, tá bom? Aqui é um desafio, tá? Vamos ler aqui, ó. No sudeste do Rio Grande do Sul, há imensas áreas de areia, os areais. Algumas delas podem ser recuperadas com reflorestamento adequado e o uso sustentável do solo. Então, pode-se fazer o reflorestamento, né? Plantar novas áreas de árvores, né? E fazer o uso sustentável do solo, sem um desgaste do solo, né? Leia o poema. Vamos virar um pouquinho para cá. Areais. Quando criança, nos campos da tia Amélia, brinquei nos areais ao sol do meio-dia. Era proibido brincar ao sol do meio-dia. Quando adulto, nos campos de tia Amélia, voltei aos areais. Ao sol do meio-dia, lá eles não estão mais. Então, vejam, o que é areal? Aí vem falando, né? São grandes áreas, são grandes extensões de terreno coberto por areia, né? Você sabe o que aconteceu com os areais nos campos da tia Amélia? Então, provavelmente, esses areais eles desapareceram porque a areia foi reflorestada, né? Foram plantadas novas árvores, né? Uma nova vegetação. Converse com a turma sobre a situação e se é possível fazer algo para solucioná-la. Então, vejam, essa questão do reflorestamento, né? Uma questão que aparece não só na região sul, né? Mas em muitas regiões acontece, né? A questão
do desgaste do solo, da retirada das árvores, né? Da questão da má utilização do solo, né? Agora, o que acontece? Nesse caso aí, os areais, eles são de origem natural. Não foi porque alguém desmatou e ficou desse jeito. Eles são naturalmente assim, né? Assim, desse jeito. Com areia mesmo, o solo coberto por areia, certo? Agora, o processo de aumento das áreas de ocorrência de areais, ele pode ser agravado, essa questão de, vamos reflorestar isso aqui, vamos fazer um reflorestamento, plantar aqui, pela questão da urbanização, certo? Existe hoje esse movimento, né, de reflorestamento, ou também muitas áreas dessas aqui, as pessoas constroem aqui, por conta da urbanização, né, para ter mais casas, porque as cidades vão crescendo, vão expandindo, né? E aí, junto com o crescimento das cidades, como há essa questão também do plantar árvores, né, plantar vegetação, e aí acabam sumindo esses areais, certo? Que são naturais, né? É até estranho a gente ouvir isso, porque a gente fala assim, quando aparece uma área muito grande de areia, a não ser a praia, né? É porque foi desmatado. Algumas vezes sim, outras não. Que é o caso dos areais do Rio Grande do Sul, certo? Então, essa foi uma curiosidade, né? E aqui nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Façam tudo com muito capricho, com atenção, que faremos a correção na próxima semana, né? Na nossa próxima aula de geografia, tá bom? Fiquem todos bem e um grande beijo da tia Pri. Até a próxima aula.